Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Então vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso nome, em nome de Deus, buscando o entendimento dos vossos ensinamentos para que possamos efetuar a nossa transformação íntima, substituindo as nossas más inclinações pelos ensinamentos de amor e paz que nos foram transmitidos por vós. Envolve-nos em vosso manto sagrado, nos fortalecendo, nos protegendo, renovando nossas forças e energias para trilharmos o caminho da presente encarnação. Que assim seja. Hoje nós temos a leitura, que é a leitura do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar o que se encontra no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça caminhos de labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. O nosso evangelho de hoje será o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas,
porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. E tem também outra passagem em que Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João o ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. É Marcos, o evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 15, e Lucas, no capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. E após a transfiguração, também teve outra passagem. Seus discípulos interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprove. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes havia falado. Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13, e Marcos, no capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Temos aqui Jesus falando claramente sobre a reencarnação e, consequentemente, sobre a pluralidade das existências, da pré-existência do espírito. E como sabemos, a reencarnação é um mecanismo pelo qual o espírito retorna sucessivas vezes ao plano terreno para o seu aprimoramento, para avançar no seu processo evolutivo, cumprir as metas desafiadoras da sua evolução. Então, a reencarnação, ela não é nem não só um princípio espírita e nem um dogma religioso, mas é, acima de tudo, uma lei divina, porque envolve a evolução dos espíritos. E a reencarnação, ela não surgiu com a doutrina espírita. A doutrina espírita deu esse nome para melhor definir todo esse processo reencarnatório, para tirar todas as dúvidas. Mas a ideia do retorno do espírito à vida física sempre existiu nas mais variadas civilizações, nas mais antigas. Há um relato de uns arqueólogos que descobriram em suas escavações uma civilização que teria existido entre 10.000 a 5.000 anos antes de Cristo. E os mortos eram sepultados em posição fetal, porque eles acreditavam que o espírito iria voltar. Mas como eles não entendiam, não compreendiam, pegavam o cadáver e já deixavam na posição fetal para facilitar o retorno do espírito. Mas nós temos em várias outras crenças a ideia da reencarnação. O hinduísmo é a religião mais antiga do ponto de vista de organização e tem a ideia da reencarnação em seus postulados como forma de purificação do espírito. O próprio budismo, que embora tenha outra interpretação do processo reencarnatório, mas também tem a crença de que o espírito reencarna como forma de deixar eclodir de dentro de si todas as virtudes e assim se purificando. De modo que não se está falando de algo assim recente, uma criação da doutrina.
espírita? Não. Até mesmo, como vimos na leitura, os judeus, eles tinham essa noção. É tanto que diante dos feitos de Jesus, eles achavam que Jesus era um dos profetas. Elias, Isaías, Jeremias, porque os feitos de Jesus eram grandiosos, e como eles acreditavam que os profetas iriam voltar, inclusive eles esperavam o retorno de Elias. E é quando Jesus então diz: Elias já voltou e vocês nem sequer perceberam. O relato aqui da conversa de Herodes também deixa muito claro, né? Ele diz: como pode João Batista ter voltado, ressuscitado? É uma ideia não muito exata, né? Porque para João Batista ressuscitar, teria ressuscitado no seu próprio corpo. E, no entanto, João Batista conviveu com Jesus já adulto. Então, é uma ideia totalmente equivocada. Os próprios judeus, eles tinham, como a gente acabou de dizer, a crença na reencarnação. Mas eles não tinham, assim, precisão como é que ocorria esse processo. A noção, a ideia de como se dava esse retorno do espírito, a ligação entre o espírito e a matéria. Então eles atribuíam o quê? O nome ressurreição. Só que o que é que significa ressurreição? Significa aquele corpo que já morreu voltar à vida, ressuscitar o mesmo corpo. E a gente sabe que isso não pode acontecer. É uma questão científica. A ciência comprova que isso não ocorre. E é contrário à lei divina, porque o processo de nascer, renascer e morrer obedece a uma lei natural, a uma lei de Deus. Mas eles tinham essa ideia totalmente equivocada, porque faltava conhecimento, né? Aí quando a gente fala isso, normalmente a gente escuta alguém dizer: mas Lázaro ressuscitou. Aí a gente recorre ao espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, onde ela diz que Lázaro, ele sofreu um episódio de catalepsia, que é chamada também de morte patológica. O corpo ele fica totalmente enrijecido, como se morto estivesse, respiração praticamente imperceptível. Então, ele estava nesse estado cataléptico e Jesus o acordou. Aí vão dizer também, mas ele já estava com mau odor. E Amélia esclarece isso. Ele tinha uma dermatose muito grave e era comum que os seus membros eles fossem envolvidos, né, em faixas de tecido. Ora, ele foi envolvido em faixas de tecido, foi preparado, colocado lá numa tumba. Naquele tempo os locais de sepultamento eram próximos de casa, normalmente em uma rocha que era preparado para essa finalidade. E a pessoa nesse estado cataléptico pode passar horas e mais horas. E ele, logicamente, já fazia algum tempo que ele estava ali, abafado, e o odor seria mais do que natural. Então Jesus, com sua mente, com seu magnetismo, então fez com que Lázaro acordasse de novo para a vida, mas não que ele havia ressuscitado. Então os judeus, eles tinham a ideia, a crença do retorno do espírito. Apenas os saduceus não acreditavam, achavam que a morte era o cessar de tudo, cessar completo da vida. Mas não esqueçamos de outro detalhe. Durante algum tempo, a reencarnação fez parte do livro sagrado, da Bíblia.
e foi retirada no ano de 555 d.C., no Concílio de Constantinopla, pelo imperador Justiniano. Naquele tempo, os imperadores, né, interferiam diretamente na igreja, e foi de uma forma arbitrária que foi retirado. Mas com Jesus, com seus enunciados, a reencarnação, ela atinge memoráveis explicações, elucidações. Entre essas elucidações, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. Aquele enfático encontro em que Nicodemos, que era senador de Israel, vai procurar Jesus e diz que sabia que ele vinha da parte de Deus, porque fazia milagres, tinha feitos grandiosos. E nessa conversação, olha o que a conversação entre os dois, para não perder nenhum detalhe. Então, Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos ainda não entendeu. Aí diz: como isso pode se dar? Aí Jesus fica espantado. Porque sois mestres de Israel e ignorais essas coisas? Ele fica surpreso. Como é que ele é um mestre lá em Israel e não saber disso? Era como se fosse uma coisa elementar, como se fosse uma ideia corriqueira, que fazia parte da vida da comunidade. E ele diz então, Jesus: em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Ora, aqui uma coisa que chama a atenção, quando Jesus ele fica surpreso, né, de Nicodemos não saber de algo tão evidente, de algo que é do conhecimento de todos. Ele diz que não dizemos senão o que sabemos. Então ele não sabia, Nicodemos não podia falar nada. E que não testemunhamos senão o que vimos. Ou seja, é necessário dizer, mas para dizer a gente precisa saber, e para testemunhar a gente precisa ver. E Jesus diz: você não está recebendo, vós não recebeis o meu testemunho. Então, se não estás acreditando no que eu estou dizendo, que é algo da terra, que é algo que acontece no cotidiano, como é que ele iria compreender quando ele falasse sobre as coisas relativas ao céu? Durante algum tempo não, até hoje se diz que nascer da água significa a renovação pelas águas do batismo. Mas Kardec, nesse comentário que ele faz, ele lembra que as ciências físicas naquela época o conhecimento era muito imperfeito, que eles acreditavam, os judeus acreditavam, que a vida tinha saído, a terra tinha saído das águas.
Então, nesse sentido, a água é um elemento absoluto, um elemento gerador absoluto. Da mesma forma que a água era o símbolo da natureza material, assim como o espírito era de natureza, era o símbolo da natureza inteligente. O espírito era o símbolo da natureza inteligente. Então, quando Jesus diz assim, nascer da água, é porque nascer da carne, nascer da matéria. E um detalhe que certa vez alguém comentou, que nós quando nascemos, nós nascemos o quê? Da água mesmo, a gente está lá na gravidez, estamos dentro do líquido amniótico. É interessante também essa interpretação. Então, quando ele diz nascer da carne é carne, nascer do espírito é espírito. Certo? Ele complementa Jesus dizendo que nasce da carne é carne e do espírito é espírito. Então, no outro complemento de Jesus, quando ele diz assim, o espírito ele sopra aonde ele quer, ouvir sua voz, mas não saber de onde ele vem, nem para onde ele vai, Jesus está dizendo que o Espírito de Deus, ele cria, ele sopra, ele envia o Espírito, por ele criado, aonde ele quer. Nós vamos ouvir a voz desse Espírito que reencarna. Mas nós não sabemos de onde ele está vindo, qual a esfera espiritual que ele está vindo, e nem o que ele será. Então, o processo reencarnatório, ele é, sem dúvida, uma grande bênção para todos nós. E é uma lógica maravilhosa, porque se a gente entende que Deus é Pai, que Deus é justo, como é que nós vamos compreender tantas dificuldades, tantas desigualdades e achar que a vida é só essa? Que morreu, acabou, ninguém volta mais, ninguém vai ter a oportunidade de corrigir os seus erros, de evoluir, de se melhorar. O Espírito Viana de Carvalho, ele diz algo, não lembro qual é o livro, mas ele diz que a reencarnação possui o suporte filosófico da justiça e do amor, que é capaz, só a reencarnação, através desse suporte filosófico, é capaz de elucidar com clareza os enigmas da vida. E é verdade. Para nós entendermos esses enigmas, esses desencontros, essas situações de paradoxo, porque uns são mais felizes do que outros têm uma vida em que tudo corre melhor e para outros nada acontece, só esse suporte filosófico da justiça divina que a reencarnação nos traz é capaz de realmente esclarecer. E temos também que desenvolver a nossa fé, a nossa esperança de que nós iremos conseguir esse aperfeiçoamento, iremos conseguir nos libertar das nossas más inclinações, e para isso precisamos exatamente ter como roteiro os ensinamentos do Evangelho de Luz de Jesus. Então, essas são as reflexões de hoje, para que prossigamos na leitura, no estudo, avançando nas reflexões do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações, livrando-nos assim de toda maldade, pois vosso é o reino e o poder agora para todo sempre, que assim seja. Encerramos o culto do Evangelho no lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.